Esse é um texto bastante conhecido. É muito provável que você já tenha ouvido pelo menos 2, 3 pregações nesse texto. E essa noite você vai ouvir mais uma. Diz assim Mateus 7, 24 em diante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Feche seus olhos por um instante, ore comigo nessa noite. Pai Todo-Poderoso, nós clamamos o Teu nome nessa noite. Te pedimos que o Senhor revele a Sua vontade para nós por meio desses textos, que eles ressaltem aos nossos olhos, ao nosso espírito, à nossa mente, que o nosso ser seja trabalhado por meio da Sua Escritura, Deus, que possamos ser impulsionados a viver uma vida que agrada ao Seu nome, que glorifica a Ti, e que essas palavras aqui não passem de letras para a gente, mas que elas ganhem contornos práticos na nossa vida, Deus, que elas ganhem um caminho claro para que nós possamos viver diante disso, Pai. É isso que eu oro a Ti e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu mencionei, essa é a nossa última ministração sobre o Sermão do Monte, a 15ª, e tem sido, pelo menos para mim, um caminho bastante prazeroso se debruçar sobre o Sermão do Monte. Eu acho que é algo que todos devemos fazer pelo menos uma vez na vida. Eu gostaria de fazer uma vez por ano, na verdade, mas pelo menos uma vez na vida nós devemos fazer isso. E foram tantas lições, tantos ensinos de Jesus que nós vimos nessas últimas 15 semanas. E não é à toa que, diante dessa realidade, as pessoas que estão ouvindo ele dizem assim, olha, a gente está maravilhado com essas palavras, porque esse homem, ele não fala como os mestres da lei, ele fala como alguém que conhece do que está falando, ele fala como alguém que tem autoridade. E para encerrar essa série, como uma conclusão de tudo, eu queria rapidamente, nesses primeiros minutos, fazer uma espécie de uma retrospectiva muito rápida para você se lembrar um pouquinho de tudo que a gente falou. Nas primeiras 5 ministrações, nós falamos sobre as bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? Quem são aqueles que Deus vê como aprovados? Nós vimos que fazer parte desse grupo significa ter entrado de fato no reino dos céus. E que aqueles que não fazem parte desse grupo ainda não estão lá. Na 6ª ministração, nós vimos sobre ser sal e ser luz. Agora não é só sobre o que eu entrei e faço parte, mas sobre qual a relevância disso na sociedade. Amanhã no trabalho, como eu serei? Amanhã na faculdade, como eu serei? Como me verão? Como sal e como luz? Continuando, Jesus ele fala sobre a lei, e ele começa a fazer uma série de interpretações sobre a lei. Ele fala sobre a lei do Antigo Testamento, e agora ele traz a real interpretação que Deus esperava que nós tivéssemos dessa lei. Olha, era assim que era para vocês terem entendido. E ele começa a discorrer sobre essa interpretação de uma série de formas. Ele fala sobre amor ao próximo, homicídio, adultério, ódio. Ele fala inclusive que se nós odiamos o nosso irmão e trazemos a nossa oferta até aqui na frente, isso é loucura. Isso está errado diante da palavra de Deus e Deus não recebe bem essa oferta. Ele também fala sobre vingança, amor aos inimigos. Na 10ª ministração, nós falamos sobre a vã religião, aquelas pessoas que praticam obras com o objetivo de serem vistas por Deus. Nós vimos também que essas pessoas são chamadas pelo próprio Cristo de pessoas hipócritas mais de 3 vezes. Falamos sobre o valor da oração, falamos sobre o Pai Nosso em uma das ministrações. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre a ansiedade que assola o homem num mundo que está sempre dizendo assim, olha, você tem que responder urgentemente às situações que estão diante de ti. Na semana passada, nós vimos sobre os frutos. Foi a nossa última ministração. Aquilo que, quando nós olhamos para uma árvore, nós reconhecemos ou não se aquilo vem de Deus ou não. Também vimos que algumas pessoas, inclusive, usam o nome de Deus para aparentar algo, quando na verdade não são. E agora, nessa última ministração, assim como eu quero concluir essa série, Jesus conclui. Ele
nos dá uma ilustração, ele faz um cenário, ele pinta um cenário com o objetivo de te dizer e me dizer assim, olha, essas coisas não foram feitas para ouvir apenas. Aquele que ouve não tem serventia. Nada é. Aquele que ouve é como um homem que faz casa sobre a areia. Ele ouviu, mas ele não praticou. Agora, relevante, importante é aquele que ouve e pratica. Esse construiu diferente. Ele não só ouviu, ele colocou em prática tudo aquilo que ele ouviu. E nessa última ministração, nós não temos um novo tema. Não temos comparações de leis, também não temos novos ensinos e novas interpretações de Jesus. Na verdade, nós temos a conclusão do sermão. Jesus não está preocupado em nos dizer nada novo hoje. O que Jesus faz agora é uma ilustração para dizer que nem o discurso mais belo apresentado pelo mestres dos mestres é suficiente para mudar a sua vida se você não obedecê-lo. É o próprio Jesus pregando, ele está olhando para a multidão e ele diz assim, olha, eu disse tudo. E nessa multidão de ouvintes, tem gente que vai obedecer. Tem gente que não vai obedecer. E o que define a vida de alguém é o quanto ela obedece. Se você obedecer, a sua casa vai ser bem construída, senão não. Aqui Jesus nos chama para agir de acordo com o que nós ouvimos nas últimas 14 semanas. E nessa noite, assim como sempre eu começo umas ministrações, eu quero fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer com tudo que você ouviu nas últimas 14 semanas? Essa é a minha pergunta. Você ouviu muito, tenho certeza, mas o que você vai fazer com tudo isso? Parece uma pergunta muito fácil, muito simples, mas ela é perscrutadora, ela é profunda, porque a resposta para essa pergunta, ela divide lobos de ovelhas. Ela divide crentes de descrentes, fiéis de infiéis. Será que eu vou obedecer ou sou mais um ouvinte? Ela divide ouvintes de praticantes. A resposta para essa pergunta. E eu estou ciente que a maioria absoluta desse auditório já ouviu essa passagem, já ouviu uma pregação nesse texto, e além do mais é um texto de simples interpretação, é uma ilustração, uma criança entende isso se você pegar duas casinhas e montar na frente dela, não existe nenhum segredo aqui. É tão simples quanto ouvir e obedecer, mas pode ser tão negativo quanto ouvir e nunca fazer nada. Os dois versos principais dessa sessão são o verso 24 e 26. Ambos falam sobre dois tipos de pessoas. Depois de alguns minutos, talvez horas ministrando essas verdades do Sermão do Monte, Jesus, ele diz, olha, diante dessas palavras existem dois tipos de pessoas. Jesus, ele não está falando sobre todo mundo, ele não está falando sobre todo o universo, ele não está falando sobre pessoas que não ouviram, ele não está considerando o mundo dividido em duas classes de pessoas, mas ele está considerando os ouvintes. Em outras palavras, você. Jesus está olhando para a igreja, para os ouvintes e diz assim, olha, eu sei que eu falei tudo o que eu tinha que falar. Eu sei que eu expliquei tudo que eu tinha que explicar, mas mesmo eu fazendo isso, explicando da melhor forma possível, no fim desse sermão, vai ter dois tipos de pessoas. A minha pergunta para você é qual você é? Você vai ser do ouvinte e não praticante? Ou daquele que ouve e pratica as palavras de Jesus? Em algumas Bíblias, inclusive, existe um subtítulo nessa sessão. Na minha, por exemplo, diz assim, o prudente e o insensato. Eu não sei na sua. Mas Jesus, ele chama de insensato, não é a pessoa que não ouve, mas é a pessoa que ouvindo não pratica. Jesus está chamando de insensato os próprios ouvintes. Eu ouvi, mas eu não quero colocar em prática. Você é desculpa a palavra, mas um insensato. Nos dias atuais, a gente diz idiota. É a mesma coisa que insensato. Uma pessoa que não leva a sério, é boba. Porque ouve e não pratica. E é o Jesus que está falando isso, diante de todo o seu sermão. Então Jesus diz, aqueles que ouvem as palavras e praticam são como homens prudentes que constroem suas casas na rocha. E aqueles que ouvem e não praticam são como homens que constroem sua casa na areia. Eu quero que você reflita nisso por um instante. Jesus, o Deus encarnado, o mestre dos mestres, diante de um povo ensinando tudo sobre o cristianismo, ele sabe que não todos vão praticar. Para um pregador isso é muito bom, sabia? Porque se Jesus não fez, ou se com ele não deu, eu já sei que não todos vão ouvir. Eu não estou nem perto do nível de Jesus.
E ele mesmo disse, olha, nem com as minhas palavras eles vão praticar. Uma parte deles não vai. E o que eu quero te dizer nessa noite é, não faça parte dessa parte. Seja um praticante. Só que na mesma medida que isso me parece aliviante, isso também é um pouco estranho, porque a gente prega culto, traz culto, traz culto, traz culto, e a gente de fato acredita na mudança. Muitas vezes nós descemos aqui e ouvimos frases como, por exemplo, nossa, essa mensagem foi ótima. Mas as melhores frases que existem é quando daqui 3 meses, 4 meses, alguém vem e diz assim, cara, depois que eu coloquei aquilo em prática, minha vida mudou. Essas são as melhores frases. Porque construção de casa não é dada num dia. Construção de casa não é dada numa mensagem. Construção de casa é algo que eu me empenho para fazer. Eu sento, eu calculo o preço, eu começo a construir e daqui a algum tempo alguém vai olhar, a casa está de pé ou caiu? Isso não é medido pelo fervor de uma pregação ou por quão emocional ela é. Mas ela é medida quando daqui a alguns meses a gente olha e fala assim, peraí, aquilo que a gente ouviu está sendo praticado ao ponto que bate chuva, bate água, vem vento, e olha para minha casa. Ela está de pé. É medido com tempo. Não é medido no fim de uma mensagem. É medido com obediência. Não é medido com o que nós ouvimos. Todos ouvem, não todos obedecem. É isso que essa ilustração nos mostra. Jesus não está falando de todo mundo, ele está falando dos ouvintes. Não é à toa que, na nossa última ministração sobre os frutos, por exemplo, Jesus diz que algumas pessoas chegarão diante dele e falarão assim, Jesus, eu curei enfermos no seu nome. Eu expulsei demônios no seu nome. E aí Jesus responde, olha, sai daqui, se afaste de mim, porque eu não te conheço, você é um praticante de iniquidade, você ouviu. Mas quando eu olho para suas ações, quando eu olho para suas práticas, elas não são coerentes com o que você ouviu. Você até usa o meu nome, mas nas suas práticas, o meu nome não é central. Não é ressaltado no que eu vejo na sua vida. Você pode sair dessa série nessa noite dizendo, olha, eu já sei tudo sobre vida cristã, e você tem todo o direito de sair e dizer assim, olha, eu sei, e sinceramente, com essas ministrações você está capacitado a dizer, olha, eu sei muito sobre vida cristã. Mas sabe, isso não muda nada se nós não colocarmos as coisas em prática. O que Jesus nos diz essa noite é saber não basta. Você pode saber tudo e nunca praticar. Cristianismo não está atrelado ao muito ouvir, mas ao muito praticar. Lá na perseguição da igreja, os cristãos não foram reconhecidos por quantos cultos eles frequentavam. Eles foram reconhecidos por quanto da vida deles era entregue à mensagem do Cristo. Ou em outras palavras, sobre o quanto eles praticavam, não sobre o quanto eles ouviam. Foi assim que surgiu o nome cristãos. Pequenos cristos. Quando eu olho para o que eles fazem, quando eu olho para o que eles vivem, eles se parecem com Cristo. Mas e a frequência de culto deles, como está? Eu não sei, não interessa. Quando eu olho para a prática deles, eu vejo Jesus. Ah, mas eles só vão um culto por semana? Sim, mas 7 dias na semana eles oram, leem a Bíblia, conhecem Cristo, escavam o terreno para cavar a casa direito, para construir a casa direito. Ah não, mas eu vou 4, 5 vezes na semana na igreja. E quanto você conhece de Cristo, do seu mestre? Jesus não nos chamou para bater recorde. Jesus nos chamou para copiá-lo. Não é sobre agendas. É sobre o coração. É sobre seguir o mestre. Sobre copiar o mestre. Por isso, minha pergunta para você nesse momento deve servir como uma retrospectiva dessas ministrações. Eu não quero saber se você ouviu todo o Sermão do Monte, mas do que você ouviu, você está praticando quanto? Você tem vivido uma vida como os bem-aventurados do capítulo 5? Você tem sido sal e luz por onde você passa? Você tem vivido a lei de Cristo, amado o próximo, cuidado dos seus relacionamentos, dado valor à sua palavra, sem mentiras, sem enganações, honrado os seus compromissos, amado aqueles que te perseguem, sem ódio, sem desejo de retaliações, ajudado os necessitados, sem querer aparecer? Você tem praticado espiritualidade não visando a promoção dela? Porque
São essas coisas que Jesus está nos pedindo agora, não é o quanto nós sabemos, mas o quanto nós vivemos. Eu sei que você sabe dessas coisas, mas Jesus nos diferenciou não pelo quanto ouvimos, mas pelo quanto praticamos. Os dois ouviram, mas não todos colocaram em prática. Agora, por que isso é importante? A gente tem várias respostas para essa pergunta, mas pelo menos 3 são centrais no decorrer de todo o sermão. Por que é importante tudo isso? A primeira resposta é porque desses é o reino dos céus. Eu não consigo encontrar uma resposta mais clara do que essa. Por que é importante eu viver e praticar e obedecer essas coisas? Porque desses é o reino dos céus. É assim que o Sermão do Monte abre, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Sermão do Monte é costurado inteiro para descrever de quem é o reino dos céus. E ele não diz assim, os que ouviram são aqueles que têm o reino dos céus. Ele diz assim, aqueles que obedeceram a minha palavra. Esses estão construindo direito o que eu tenho falado. Não aqueles que ouviram. Desde o início do sermão, Jesus é muito claro na sua mensagem. Eu quero mostrar para vocês de quem é o reino dos céus. Ele passa 3 capítulos descrevendo o nosso caráter, ou como deveria ser, detalhando. E no final das contas, ele diz assim, agora eu quero que você faça isso. Obviamente que aquele que pratica é aquele que pertence ao reino, e aquele que não pratica é aquele que não pertence ao reino. É só um ouvinte. A segunda questão do porquê isso é importante é porque Deus, Ele diz que aqueles que vivem isso são bem-aventurados. Eu não sei quantas aprovações no mundo você já buscou, talvez um concurso, uma faculdade, um trabalho, mas eu não conheço nenhuma aprovação maior do que um Deus que olha para a terra e diz assim, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Não conheço nenhum tipo de aprovação e conquista melhor do que essa. E agora Jesus diz, aqueles que obedecem, são aqueles que o Pai, assim como eu, quando estava sendo batizado, olha do céu e diz assim, peraí, achei mais um filho ali, ó. Ele parece comigo, carrega o meu caráter, vive a minha lei. Se isso não é motivo suficiente para obedecer, eu não sei qual é maior. Mas deixa eu dar um terceiro, e talvez esse até te alegre mais. Aqueles que obedecem têm uma vida estável. Estável, sim. Estável é a palavra? Estável é a palavra. Não é a estabilidade do mundo, mas é aquele que não importa o que bate. É água, é vento, é terremoto, é enxurrada, bate o que quiser, a casa está de pé. É estável. A Bíblia chama isso de paz que excede todo entendimento. Ninguém entende. Mas ele está lá, de pé, sorridente, com câncer e sorridente, com a conta zerada e sorridente. Perdeu um filho, sorridente. Por quê? Tem uma rocha debaixo. Ele está fixado em algo maior do que ele, mais poderoso do que ele. Sabe, a gente poderia elencar outros benefícios, mas eu quero focar nesse porque é aqui que Jesus foca. Aqueles que constroem em cima da rocha, obedientes, esses têm uma vida excelente. Esse sermão, essa série, ela começa e termina da mesma forma, te proporcionando uma vida excelente. No começo foi só teoria, e agora a gente chega na prática. Como é que eu tenho uma vida excelente? Pega toda a teoria e obedece. E você terá uma vida excelente. Sabe, desde o começo do sermão, Jesus ele faz uma série de promessas. Lembra das bem-aventuranças? Cada uma delas carrega consigo uma promessa. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando a gente olha para essas promessas, a gente percebe que a maior parte delas estão fixadas na eternidade. Mas agora Jesus, ele nos traz um novo motivador. Eu não quero só que você olhe para a eternidade, eu quero que você entenda uma coisa, enquanto você andar comigo e me obedecer, eu estou contigo. Eu também tenho uma promessa para aqueles que obedecem, ela não está fincada na eternidade, mas ela está fincada agora. Como é que está a sua vida? Ela está turbulenta demais? Olha, se você construir sua casa na rocha, vai bater as mesmas coisas, você não está livre disso, mas você não está sozinho, você está na rocha. Quem está na rocha? Os que ouvem e obedecem. Como eu mencionei no início,
O que difere as duas pessoas não é apenas ouvir e praticar, mas também existe uma consequência diferente para cada uma delas. O que ouve e pratica é aquele que constrói na rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem o trovão, vem o terremoto e a casa está de pé. Agora, o que ouve e não pratica, não é o que não ouve, é o que ouve e não pratica. Ele constrói a casa na areia. Vem chuva, vem enxurrada, vem vento, e a casa cai. E Jesus, ele dá uma qualificação para o tamanho da queda. Ele diz assim, e grande foi a queda. É como se ele estivesse dizendo assim, foi pego de surpresa, né? Você achou que estava de pé. Você achou que ia se sustentar. Mas olha, caiu, e caiu assim, ó, rápido. Foi uma queda desastrosa, porque você achou que estava seguro. Mas foi uma ocasião inesperada. Uma chuva que não estava planejada. E caiu. E foi grande a queda. Sabe, obviamente que casa é metáfora aqui. Jesus, ele não está ensinando ninguém a ser engenheiro, tá bom? Isso é uma metáfora. O que é casa nessa ilustração de Jesus? Casa é o comprometimento. Como eu disse no começo, você não constrói uma casa do nada. Você pega, você senta, você calcula, vê os preços, vê o tamanho, vê as dimensões, pensa no terreno, pensa na estrutura, e aí você constrói. Casa é comprometimento. Eu dei atenção, eu ouvi, eu sei as regras. Eu sei a planta. Jesus descreveu toda a planta para mim. As casas não são diferentes e Jesus não está esperando que a gente seja engenheiro com isso. Quem ouve e pratica é um bom engenheiro. Agora, quem ouve e não pratica é um insensato, Jesus diz. Assim como nós temos duas pessoas que ouviram a palavra, agora nós temos duas casas construídas. Como nós vimos, ouvir não é suficiente. Na ilustração de Jesus, ambas as casas passam pelos mesmos desafios, idênticos. As mesmas dificuldades, mas a grande diferença entre ambas é que uma fica de pé e a outra cai. E mesmo já explicando o motivo de uma cair e a outra não, a casa do prudente estava construída sobre a rocha, a casa do insensato sobre a areia. Eu não sei se você já viu fotos disso. Se você procurar no Google, você vai encontrar fotos. Tem gente que tenta ilustrar essas coisas, e geralmente o que é engraçado dessas fotos é que a casa na rocha, ela sempre está em cima de uma montanha. Eles fazem uma montanha, na ponta da montanha está lá a casa na rocha. Aí a casa na areia, ela está na praia, lá embaixo. Mas Jesus não disse que as casas estão em ambientes diferentes. Jesus não disse que as casas passam por circunstâncias diferentes, não. Uma está livre porque está alta, a outra está fadada à desgraça porque ela está baixa. Não. Jesus está falando que o terreno não é o mais importante aqui, não. Não interessa se as duas estão em cima da montanha, a questão é o alicerce. Não interessa se as duas estão na praia, a questão é o alicerce. Não é estar em cima da montanha que nos livra de algo. Não é estar na praia que nos condena a algo. Jesus, ele olhando para as casas, ele diz assim, olha, o problema é que essa aqui, ela foi construída em cima da areia. Não teve escavação. Ninguém falou assim, vamos cavar um buraco para construir um alicerce profundo para que ela fique firme. A questão não é montanha ou praia. Enquanto a outra, mesmo estando na praia, ela foi escavada, 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 até quando? Até achar a rocha. Quando achou a rocha, falou, aqui que vai ficar fincada. Pode bater onda, pode bater água, porque na montanha não bate água, não é? Como é que tem enxurrada na montanha? Jesus fala de enxurrada nas duas casas. A questão não é o terreno. Jesus tem em mente que as circunstâncias externas das casas são as mesmas, elas não estão livres de circunstâncias. Não é uma no alto, outra embaixo, tem chuva, tem alagamento, tem vento, a diferença delas não é externa. A diferença delas também não está no material de construção. Jesus não falou que uma é de tijolo e a outra é de madeira e por isso grande foi sua queda. A diferença dela também não está nos tamanhos, não, uma foi construída mais alta, tem 3 andares, por isso que caiu, enquanto a outra só tinha 1 andar. Não, as duas são iguais, elas têm uma diferença, o alicerce. A mesma casa, com alicerces diferentes. Uma foi sobre a areia,
a outra foi sobre a rocha. Em todo o resto são a mesma coisa. Mesmas provações, mesmas dificuldades, mesmo cenário, tudo igual. Agora, o que isso significa? Essas palavras de Jesus, elas podem ser entendidas com um pouco de conhecimento de construção. Eu não sabia nada disso, o John Stott que me ensinou. Eu achava que, inclusive, essas questões das casas era simplesmente uma em cima da areia e outra em cima da pedra. Igual aquelas imagens. Mas não é isso o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é mostrar que existe um trabalho. Existe algo a ser feito aqui. E entender um pouco de construção ajuda isso. Se você tentar construir uma casa, onde quer que seja um terreno verde, seja areia, seja pedras, onde for, você vai ter que cavar para fazer alicerce, se você quiser que a casa fique de pé. Esse é o objetivo de Jesus. É impossível construir uma casa sem essa preparação, porque, de fato, se vier um vento, cai. De fato, se vier uma chuva, cai. Apesar de Jesus usar a areia como exemplo de um dos terrenos, onde essa casa foi construída, o foco dele não é o terreno em si. Não é dizer que a areia é fofa e por isso cai. É dizer que uma foi construída superficialmente, como se fosse em cima da areia, enquanto a outra não. A outra foi escavada, foi construída em questões profundas. Teve trabalho, teve dedicação. Alguém olhou e falou bem assim, não dá para simplesmente levantar uma casa. Eu preciso pensar. Eu preciso escavar o lugar onde ela vai ser plantada. Eu preciso ver a profundidade que ela vai ter que ser colocada para que ela fique de pé. E só fica de pé quando ela toca na rocha. Só quando ela chega lá na rocha, ela consegue ficar de pé. Jesus não está comparando uma casa de praia e de montanha. A questão é sobre profundidade e não o tipo de terreno. Um ouviu todo o sermão de Jesus e disse assim, quer saber? Eu vou sair construindo do jeito que eu conseguir. Pega lá uma madeirinha, vai empilhando. E aí ele acha que ele está seguro, até porque ele ouviu as instruções. O outro, ele diz assim, peraí, eu ouvi as instruções, mas eu preciso pensar um pouco. Como que ele quer que eu faça cada parte? É simplesmente levantar a madeira de trás de madeira? Não. Tem um trabalho, uma obediência. Não é à toa que uma cai e outra fica de pé. Jesus fala isso de diversas formas em diversas passagens. Em Lucas 9:62, por exemplo, ele diz assim, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno de mim. O que ele está falando? Calcule antes de construir. O trabalho não é simples. Não comece uma coisa que você vai abandonar. Ainda em Lucas 14, verso 25 ao 30, Jesus ele conta uma parábola para ilustrar as mesmas coisas. Ele diz assim em Lucas 14, 25, uma grande multidão ia acompanhando ele, e voltando-se disse, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, então esse não pode ser meu discípulo. Já imaginou Jesus dizendo isso? Não foi para uma pessoa, Jesus se virou para a multidão, e falou, o que vocês estão me seguindo? Vocês não têm amores maiores do que eu? Se vocês tiverem, se retirem. Porque ninguém que ama algo mais do que a mim, é digno de mim. Para uma multidão. Aí ele continua e diz assim, e aquele que não carrega a sua cruz, para me seguir, carrega e me segue, não pode ser meu discípulo. Ele está pedindo para a gente contar direito o que a gente quer fazer. Calcula aí, vê se vale a pena construir essa casa. Vê se para você vale a pena. E aí ele usa uma parábola, uma metáfora para explicar isso. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Porque se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos rirão de você, dizendo, olha, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sabe o que é isso? A pessoa que a vida inteira falou bem assim, eu sou crente, 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 aí chega no tribunal de Deus e não foi para o céu. Aí está todo mundo que ouviu ela dizendo, eu sou crente, 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 olhando para ela indo para outro lugar. Não vão rir de você? É isso que Jesus está falando. Pese o que você deseja fazer. Se comprometa se de fato você quer. Se não, não. As promessas estão todas no sermão. Foram descritas. Foram claras. Você pode ou não pode.
A escolha é sua. A questão não é sobre o conteúdo do terreno, mas como se fosse terra, pedra ou qualquer outro tipo, mas comprometimento. Você está ouvindo tudo isso, você vai ser superficial em tudo isso? Ou você vai escavar tudo isso? E de fato construir algo sólido? A pergunta de Jesus para nós nessa noite é, diante de tudo que nós expomos durante semanas, você vai ser daquele que ouve ou daquele que ouve e obedece? E essa é a grande questão de tudo. Cada uma das casas foi construída depois de ouvir Jesus. Os dois ouviram. Cada uma das casas passou pelos mesmos percalços. Tempestade, enxurrada, vento, mas uma ficou de pé e a outra caiu. Sabe, esses 3 eventos climáticos aqui, e eu não quero nem me estender sobre isso, eles não precisam de uma grande explicação. O que é uma tempestade, uma chuva e um vento? Coisa que eu não espero. Ela vem. Ela vem. Eu estou construindo, estou achando que estou indo bem, e vem, vai bater. O que são essas coisas? Isso pode ser uma série de coisas. Talvez para você uma tempestade é a morte de um ente querido, que chacoalhou tanto sua vida, e te desespera tanto, que a casa cai. Talvez para você tempestade é falência, doença, abandono, depressão, traição, desemprego, abuso. Quantas questões podem se encaixar em tempestades, ventos, terremotos, coisas que abalam a nossa fé, coisas que abalam aquilo que nós achamos que estávamos construindo bem, e de repente vem uma pancada, e aí a gente cai, desmorona. Jesus está falando assim, tem gente que cai, e tem gente que não cai. Isso são tempestades e alagamentos. Sabe, ouvir e obedecer não te priva de nenhuma dessas coisas. Eu já te digo, você vai ser traído. Vão abusar da sua bondade. Vão te usar. Você vai perder entes queridos. Você vai contrair doenças. Jesus nunca prometeu uma vida livre dessas coisas. Ele prometeu estabilidade em meio a essas coisas. Se tiver na rocha, fica de pé, apesar dessas coisas. Se não tiver, cai com essas coisas. Essas coisas derrubam. Sabe, aqui eu caminho para concluir essa simples palavra. Que é necessário que fique claro em tudo isso. É que Jesus está desde o começo falando para pessoas interessadas em ouvi-lo. Mas não só ouvir. Porque ouvir não garante essa vida excelente. O que garante é ouvir e obedecer. Isso garante a vida excelente. Como vocês sabem que eu gosto de rap, descobriram esses dias, né? Tem um rap que fala isso. Fala sobre vida cristã. Eu não vou cantar. Mas ele diz assim, o problema não é só a falta de agasalho, mas a imprudência que me leva à exposição. E na minha posição eu me sinto um espantalho. Só afastar o mal não garante crescer a plantação. Lembre que as cartas fora do baralho são apócrifas e não vias de inspiração. Quer saber se o caminho que você anda é falho? É quando você chamar de atalho, que Jesus chamou de contramão. Não basta ouvir. É necessário obedecer, porque quem ouve é igual um espantalho, ele espanta os pássaros, mas a plantação não cresce. É igual aquela pessoa que coloca um agasalho, mas sai correndo na neve, em vez de se esconder numa cabana. Isso é ouvir e não obedecer. E a vida cristã, a essência dela não é essa. A essência da vida cristã é a obediência. Ouvir nos coloca diante de um risco muito grave, de ser bons ouvintes e péssimos praticantes. Enquanto nós pensamos que estamos construindo uma casa, ela cai. Eu achei que era sólida, porque eu vim em todos os cultos desse ano. Ouvi todas as pregações, eu achei que ela ia ficar de pé, mas ela caiu. Por quê? Porque eu não conheço o alicerce. Eu simplesmente ouvi, e agora ela caiu. Sabe, bater recorde de frequência de culto não vai te dar uma vida excelente. Ouvir 3 pregações todos os dias não vai te dar uma vida excelente. Conhecer e cantar todas as músicas do F-Hope não vai te dar uma vida excelente. Servir em 3 ministérios não vai te dar uma vida excelente.
mais cedo ou mais tarde, talvez não na primeira tempestade, mas talvez na segunda, na terceira, a casa cai. Porque a sua fé é um monte de areia. Basta um vento e a casa cai. O segredo de uma vida excelente não é ouvir 15 mensagens, mas obedecer 15 mensagens. Se você apenas ouviu, eu tenho uma notícia triste. Jesus tem uma notícia triste. Insensato. Não só ouça. Mas se você ouviu e obedeceu, eu tenho uma notícia ótima para você. Talvez a melhor de todas, talvez a que você estava esperando. Olha, não existe fenômeno para te derrubar. Não, nem Katrina derruba. Nada derruba aqueles que ouvem o seu mestre e obedecem o seu mestre. É isso que Jesus diz. Ele não diz que nós estamos de pé porque somos fortes e resilientes. Ele não diz que estamos de pé porque somos capazes de suportar qualquer paulada. Ele não diz que estamos de pé porque nós somos fortes. Ele diz: vocês estão de pé e a casa está de pé porque ela foi construída no lugar certo, na rocha. Você não está de pé por você. Você está de pé pela rocha. É a rocha que mantém tudo de pé. Sabe, isso acontece não só aqui, mas em todas as questões da Bíblia. Todas, sim. O centro de tudo não é a sua capacidade de assimilação do que está dito. O que vai fazer ficar de pé não é a nossa performance. Não é a nossa resiliência, não é a nossa capacidade pessoal de responder a um chamado. O que faz ficar de pé, do começo ao fim da Bíblia, é a rocha. A casa não cai porque tem rocha embaixo. Eu obedeci, mas a minha obediência foi construir na rocha. O que manteve de pé não foi a minha obediência, foi a rocha que está embaixo. Eu sabia que era lá, é a rocha que me disse. Paulo explica isso muito bem para Timóteo. Ele olha para Timóteo em 2 Timóteo 1,12, ele diz assim: Timóteo, minha casa não cai. Por quê, Paulo? Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é a rocha inabalável, capaz de guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. Jesus disse a mesma coisa em João 15:7, que se nós permanecermos nele, e as palavras dele permanecerem em nós, então peça ao Pai o que você quiser, e será concedido. Você crê nisso? Sabe, Jesus ele não está falando que se você pedir uma Lamborghini amarela, ela vai cair do céu. Até porque quem tem coração de Cristo não está preocupado com Lamborghini. Mas se eu permaneço nele, as palavras dele permanecem em mim, eu tenho preocupações que não tem a ver com luxo, que não tem a ver com glamour. Sei lá, Senhor, eu estou precisando comer. Está aqui, meu filho. Você permanece em mim e eu em você? Sim, está aqui. Senhor, meu coração está doendo. Vem conversar com o Pai, filho. Você permanece em mim e eu em você? Sim. É esse tipo de coisa que Jesus está falando que Deus fará. Todas essas coisas. Quando eu permanecer nele e as palavras dele em mim. Agora, o que é as palavras dele em mim? É quando eu rumino o que ele me diz. Eu mastigo. Eu engulo bem devagar. Eu penso. Eu coloco aquilo na minha alma e eu digo como Davi: alma, cale-se e obedeça ao seu Senhor. Por que você está tão afligido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Crê em Deus. Olha para o caminho, obedeça ao caminho. E eu te digo, casa não cai. A alma fica, leve. Jesus prometeu estabilidade. Uma estabilidade que o mundo não pode dar. Uma estabilidade que é, inclusive, a contrária do mundo. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com conquistas. Tem a ver com paz. A paz que excede todo entendimento. Apesar do clima lá fora. Independente de qual seja. O objetivo da conclusão de Jesus, assim como da minha, é dizer a mesma coisa que Jesus: olha, construa a sua casa direito. Não só ouça. Pegue tudo isso. Cada uma dessas mensagens, revise. Releia. Rumine. Respire
respire essas palavras, viva essas palavras, e eu te garanto uma coisa: você terá a paz que excede todo entendimento. Não sou eu que garanto, é Cristo que garante. Vai bater qualquer coisa e a casa fica de pé. Então, assim como a casa, eu quero convidar você para ficar de pé comigo nessa noite. Vamos fazer, eu vou construir? Queria convidar você para cantar essa música com a gente. Declarar essas palavras nessa noite. Eu vou construir minha vida em Ti, porque Tu és meu fundamento. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação.